Todo prestador precisa de CNPJ? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor e empreendedora, seja muito bem-vindo a esse vídeo, ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa aí, se inscreva, para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista, como pagar menos impostos dentro da legalidade e diversos outros que vão te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Uma dúvida muito recorrente para quem está trabalhando por conta própria é: todo mundo precisa de CNPJ? E aí eu te digo que depende. Na verdade, não é que todo mundo precise de CNPJ. A maioria das pessoas que trabalham por conta própria é recomendável que tenham um CNPJ porque o custo-benefício é melhor do que não ter um CNPJ. Mas não necessariamente 100% precisa de um CNPJ. Por quê? Porque ao trabalhar por conta própria, você pode atuar como pessoa física, sendo um prestador de serviço autônomo. Você, nesse caso, não vai emitir nota fiscal, você vai emitir um recibo utilizando o seu CPF e vai pagar os impostos com base nos recibos emitidos. Dependendo da sua profissão, dependendo da sua atividade, você vai pagar alguns impostos e dependendo da atividade você vai pagar outros. Se você vende mercadorias, aí não tem jeito. Aí você precisa ter um CNPJ para comprar, para vender, porque você não consegue movimentar mercadorias no seu CPF. Se você é um prestador de serviço, você até consegue, mas as desvantagens de você atuar sem um CNPJ é porque, primeiro, se alguém te solicitar uma nota fiscal, você não vai conseguir ou vai ter dificuldade de conseguir fazer essa emissão. Isso pode restringir a amplitude da sua atuação, você pode não conseguir atender tantos clientes quanto poderia pelo fato de não emitir nota fiscal. Por exemplo, se o serviço que você faz é um serviço que comumente é contratado por empresas, é possível que empresas deixem de te contratar só porque você não consegue fazer emissão de nota fiscal. A segunda desvantagem de você não ter um CNPJ é que os impostos podem ficar muito mais caros. Eu digo podem porque, percentualmente falando, certeza absoluta que os impostos como pessoa física tributados no seu CPF serão sim muito mais caros do que como pessoa jurídica. Mas o que acontece é que, dependendo da sua fase empreendedora, se você está muito no início, se você ainda tem outra fonte de renda e o trabalho por conta própria não é a sua fonte de renda principal, pode ser que o custo de abertura de um CNPJ, de manutenção de um CNPJ, ainda não justifique a economia dos impostos que é gerada. Então, talvez mesmo pagando percentualmente um imposto maior, ainda assim seja mais barato do que você pagar para abrir uma empresa, pagar uma contabilidade, ter o custo mensal de manter uma empresa, que não é alto, mas dependendo da diferença percentual aí, pode ser que não vale a pena. O que facilitou bastante esse processo foi a criação do microempreendedor individual. Se a sua atividade e o seu faturamento permitirem o seu enquadramento como MEI, aí sim, com certeza é melhor você abrir um CNPJ, porque é uma abertura simplificada. Você não precisa nem ter contador para fazer a abertura, se você conseguir. Você não precisa de contador para fazer a manutenção mensal da empresa. Os impostos são simplificados e reduzidos a uma taxa fixa mensal, sem percentual incidindo sobre o seu faturamento. Você vai conseguir emitir notas fiscais, que seria uma desvantagem também, e o imposto é infinitamente menor do que o que você pagaria se você trabalhasse com o seu CPF. Então, assim, ser um microempreendedor individual, principalmente no início, é uma vantagem muito grande mesmo. O custo-benefício é excepcional. Se você conseguisse avançar sendo MEI, seria até bem melhor. Mas, infelizmente, não é possível. E também o MEI não é para todo mundo. Vai depender da sua atividade, vai depender do seu faturamento, vai depender da quantidade de empregados que você tem. Então, normalmente, só dá para ser MEI as atividades permitidas, que estão mais no início, que estão começando o negócio e depois acaba se desenquadrando e virando uma microempresa. Quando chegar no ponto de virar uma microempresa, com certeza também é melhor ser microempresa do que ser
pessoa física trabalhando autônomo, porque o imposto aí nesse ponto a diferença de imposto já justifica você ter uma empresa, os custos de ter uma empresa já justificam você criar o CNPJ para economizar, porque se fosse faturar tudo como pessoa física e tributar tudo como pessoa física, o valor seria assim bem maior, entendeu? Então é isso. Se todo mundo precisa de CNPJ? Nem todo mundo precisa, mas normalmente o CNPJ é mais vantajoso para quem trabalha por conta própria do que trabalhar atuando como pessoa física. E uma dica importante: procure uma empresa de contabilidade especializada no seu ramo, conte a sua história, faça uma simulação de impostos antes da abertura do CNPJ, porque aí com esse planejamento tributário você decide sobre a abertura com base em dados concretos, sabendo quanto que você pagaria para se regularizar como pessoa física, quanto você pagaria para se regularizar como pessoa jurídica, qual será o custo mensal, e aí você vai decidir o que fazer com base em dados reais. E quem pode te ajudar nisso é uma contabilidade eficiente, assertiva, especializada no seu ramo. Inclusive, se você decidir abrir o CNPJ, repetindo esse planejamento tributário ao longo dos anos, porque os dados de faturamento, atividade e as outras variáveis que influenciam no valor dos impostos podem se modificar ao longo dos anos e pode haver a necessidade, inclusive, de você rever o regime tributário, o tipo de imposto que é pago, para sempre você se manter pagando o menor imposto possível, dentro da legalidade, para você se concentrar na geração do seu fluxo de caixa e no atendimento dos seus clientes, tá certo? Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Dá um joinha aí para a gente elevar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível e um abração. Até mais, tchau!